Quando as crianças brigam, deixe-as saber que você está ciente de que existem dois lados. Spinoza disse, certa vez, não importa quão fino corte, sempre haverá dois lados. Lembrando-se disso, seja cauteloso ao dizer aos filhos que obedeçam a todas as leis, que façam sempre o que lhe disserem, que a professora está sempre certa, ou que deviam respeitar os mais velhos. Você não quer um filho cegamente obediente, em lugar de uma pessoa não limitada. Pessoas não limitadas se encontram do lado do oposto das figuras de autoridade grande parte do seu tempo. E assim farão seus filhos. Estimule-os a perguntar por quê. Não os censure por questionarem práticas estabelecidas e não lhes diga para fazer uma coisa só porque todo mundo a faz. As mudanças que trouxeram melhora para o nosso mundo não surgiram por causa de indivíduos que simplesmente adotaram uma atitude de aquiescência. A mudança é fomentada no mundo por pessoas que desafiam as práticas estabelecidas quando estas não são mais apropriadas. Não tire esse lampejo de seu filho, a menos que deseje que ele se torne um adulto resignado. Insatisfeito, ensine a seu filho que simplesmente não há diferença entre conformar-se para ser igual a todo mundo e ser um não conformista apenas para ser diferente. O não conformista que quer somente estar do outro lado da cerca, ainda assim está sendo controlado pela vontade e comportamento de outros. E este tipo de não conformismo é tão neurótico quanto a conformidade pelas mesmas razões. Ensine seus filhos a examinar honestamente seu íntimo e a agitar a opinião pública por uma melhora quando virem uma injustiça. Há momentos em que é mais eficaz acompanhar do que resistir. A pessoa não limitada não é contra a luta, é contra a luta inútil ou sem sentido. Quando Laurie, uma estudante de álgebra de 15 anos, tinha dificuldade com sua professora e foi ameaçada de expulsão da classe, encorajei-a a examinar sua luta sem sentido. Salientei que ela derrotava a si própria por tentar mudar sua professora de álgebra e que estaria em muito melhor situação se trabalhasse silenciosamente em sua álgebra e esquecesse sua diferença de personalidade com a professora. Quando se esforçou para se livrar do ódio pela professora, foi capaz de se concentrar em passar na prova de álgebra sem maiores dificuldades. Afinal, seu objetivo era passar em álgebra e continuar. Ficou surpresa alguns meses depois, quando também a incentivei a argumentar através do conselho estudantil e da administração escolar, pela eliminação de um código injusto de vestuário. No caso da álgebra, ela lutava sem sentido contra seus próprios propósitos, enquanto o código de vestuário era uma verdadeira injustiça que ela sentia que precisava ser mudada. Ensine a seus filhos de todas as idades que perguntar por que é formidável, que lutar contra a injustiça ou por seu ponto de vista é sensacional, mas que a luta é inútil, não em que acabarão apenas como vítimas, é somente uma perda de tempo. Não crie monstros nas cabeças de seus filhos pequenos para aquietá-los temporariamente.
Crianças medrosas se tornam mais temerosas do desconhecido quando crescem. Além disso, é tão assustador para uma criança de 2 anos temer monstros quanto é para você ouvir estranhos ruídos na mata em uma noite escura, ou imaginar um gigante de 18 metros esperando para devorá-lo. Para elas, esse monstro é você. Táticas de medo provocam atitudes medrosas em relação à vida e uma natureza desconfiada em uma criança. As crianças que têm medo do escuro, um símbolo do desconhecido, porque você tira proveito de sua ingenuidade, podem ficar medrosas a vida toda. O mundo é um lugar bonito e a mudança é uma experiência maravilhosa. Diga estas coisas aos seus filhos pequenos, lembrando-se sempre de ser positivo e esperançoso. Não existem monstros na vida real. Ninguém vai pegar você. Você é uma criança grande. Vamos voltar lá e ver juntos. Estas são as formas com que podem combater esses primeiros temores. Muitas vezes os medos são aprendidos com os irmãos e irmãs mais velhos, ou com filmes assustadores, ou com notícias. Ensine-lhes muito cedo a ser exploradores e a não ter medos irracionais. E eles cultivarão estas atitudes durante a vida toda. Deve mostrar a eles que não é uma pessoa medrosa. Mostre neles que toma precauções sensatas, mas não converse sobre bicho-papão, criaturas amedrontadoras, etc. Mostre neles uma pessoa corajosa, que não é tímida quando se trata de defender-se e fará mais para ajudá-los a vencer qualquer temor que possam ter descoberto. Reforce positivamente quaisquer sonhos ou objetivos que seus filhos tenham. Não importa quão impossíveis possam soar para você. O rapaz que lhe diz querer ser médico, mas que tem uma série de D e C em seu boletim, não precisa de um discurso realista sobre não ter objetivos altos demais. Em vez disso, apoie-o com palavras como vá em frente, por que não? Nunca é tarde demais para nada. Ou estou certo de que se você tomar uma decisão, poderá conseguir o que quiser, realmente. Mesmo estando absolutamente seguro de que um filho não irá alcançar seus objetivos de se tornar, digamos, um astronauta, talvez por causa da altura ou aptidão para a ciência ou qualquer coisa, nunca o desencoraje por ter um objetivo alto. O pior que poderia acontecer é que ele iria tornar a avaliar suas metas ao encontrar algumas dificuldades. No entanto, talvez possa surpreendê-lo um dia. Não olhe, posso dizer quantos professores de inglês tive durante meu processo educacional que me disseram que eu jamais seria capaz de escrever para o público a menos que eu mudasse drasticamente meu estilo. Mas quanto mais eu me encontrava escrevendo em meu estilo criterioso, simples, tanto mais descobria que meus professores estavam errados. As crianças precisam saber que as palavras é impossível não são uma parte de seu vocabulário e que você apoia seus sonhos, não importa o quão absurdos possam lhe parecer no momento. Imagine como o senhor e senhorita Wickett devem ter se sentido quando Wilbur e Orville lhes disseram que queriam voar, ou os pais de Edison, quando sonhava iluminar o mundo sem chamas, e os pais de Henry Ford, quando ele idealizou carros motorizados.
substituindo cavalos. Deixe seus filhos sonhar, incentive seus objetivos a serem elevados e artificiais. Não afaste o vento de suas velas. Estimule-os a conversar mais com você sobre o que poderiam fazer e descubra como isso poderia ser conseguido. Acha honestamente que quem quer que invente um dia a cura do câncer ou da esclerose múltipla poderá fazê-lo se lhe disserem: não seja tolo, sempre tivemos essas doenças e você certamente não irá mudar esse fato. Agora seja realista e comporte-se como todo mundo. Incentive crianças de todas as idades a tentarem o caminho mais difícil de vez em quando. Faça-as saber que você não ficará desapontado quando notas baixas resultarem de uma tentativa de tema difícil ou da escolha de aprender com o professor que é conhecido como um grande erudito, mas muito severo para dar notas. Se querem mergulhar do trampolim mais alto, ensine-os a fazê-lo com segurança e depois deixe que tentem. Elogie seus filhos por tentarem coisas difíceis, como matemática adiantada, economia, uma solução para um problema complicado, um nado submarino, atravessando a piscina ou subir em uma árvore. Além disso, mostre-lhes que você também deseja tentar coisas difíceis em sua vida e não se esquiva de um curso árduo, de enfrentar um vizinho turbulento ou de se defender de um vencedor desagradável. Quanto mais você ilustra diretamente para eles que também se arriscará ao fracasso e que nem sempre segue o caminho conhecido, tanto mais lhes proporcionará a fortaleza para que explorem território desconhecido. Acautele-se contra revelar seus preconceitos em relação aos outros. Somos preconceituosos somente contra aquilo que ignoramos, desde que ser preconceituoso significa, literalmente, prejulgar sem experiência. Essas atitudes encorajarão as crianças a se afastarem daqueles que aprendem a odiar e breve terão limites de vida. As pessoas não limitadas não prejulgam ninguém. Na verdade, não julgam ninguém. Têm uma atitude de aceitação em relação àqueles que são diferentes. De alguma forma, quanto mais você desenvolver um senso de aceitação, exploração e estar perto daqueles que são diferentes de você sob qualquer aspecto, tanto mais estará fazendo para ajudar seus filhos no processo de desenvolvimento. Adicionalmente, fará muito para remover as barreiras que mantêm as pessoas isoladas. O ensino da tolerância e amor ao próximo, se praticado com escala mais ampla, poderia acabar com os horríveis resultados de tanto ódio do mundo. Mas a única maneira de mudar o mundo é começar consigo mesmo. E seus filhos. Gordon Allport, que escreveu a obra definitiva sobre preconceito, concluiu: mães de crianças preconceituosas, muito mais do que mães de crianças não preconceituosas, sustentavam que a obediência é a coisa mais importante que uma criança pode aprender. A lição é óbvia.
Ensine seus filhos a interrogar, a perguntar em vez de dizer sim, senhor ou sim, senhora, a menos que você deseje que seus preconceitos os contaminem, com você, como fazem com você. Lembre que a tarefa de ser pai consiste em ensinar os filhos a tornarem seus próprios pais. É importante ajudá-los a se tornar independentes e a aprender a pensar por si próprios. Tente auxiliá-los neste processo sem controlar suas jovens vidas, a ponto de precisarem pedir permissão para tudo que pensam ou fazem. É importante haver algumas áreas específicas em que peçam autorização em várias fases da sua vidas, e naturalmente essas coisas dependem de seu ponto de vista pessoal sobre o desembaraço de cada filho para assumir mais e mais responsabilidade. Essa presteza variará em cada criança, no entanto, é importante ajudá-la a examinar seu íntimo para sua própria orientação e a não temer seu julgamento. Exigir que uma criança peça licença para passar a noite em casa de uma amiga com 10 anos de idade é obviamente uma atitude responsável dos pais. No entanto, se a criança da mesma idade tem que pedir permissão para andar de bicicleta até a casa de uma amiga ou para ir comprar alguma coisa com o seu dinheiro, talvez você não lhe esteja permitindo ser responsável por sua vida. Quanto mais áreas existirem em que você possa sensatamente permitir que seus filhos assumam a responsabilidade, tanto mais se tornarão familiarizados com o território desconhecido chamado pensamento independente. Não presuma que são incapazes de assumir responsabilidade antes de lhes dar uma chance. Se manipulam mal as oportunidades de ter responsabilidade pessoal. É claro que você pode retirar os privilégios, mesmo que sejam crianças, devem ter uma chance de pensar e agir por conta própria, dentro de limites razoáveis. Uma criança de 2 anos não precisa pedir permissão sempre que quer brincar com um brinquedo ou fazer um lanche saudável. Pode-se confiar, em geral, em uma criança de 5 anos para saber quando quer tirar um cochilo, para escolher amigos e, com certeza, para decidir o que lhe interessa como ser humano. Crianças de 10 anos são muitas vezes perfeitamente capazes de preparar seus cafés da manhã, lavar suas roupas, limpar os quartos, escolher companheiros de brincadeiras e também tomar algumas decisões. Adolescentes são capazes de dirigir suas vidas sem permissão se tiverem orientação adequada e se souberem que estas oportunidades podem ser retiradas se abusarem delas. Pedir licença para fazer tudo é característico de uma atitude muito infantil, e embora algumas permissões devam ser obtidas em diferentes faixas de idade, ainda é uma política importante deixar de controlá-los e pensar incessantemente por eles. Do contrário, podem ficar ressentidos com você por sua interferência contínua em suas vidas, ou se transformarem em robôs não pensantes consultam que consultam para cada atividade diária, ou não fazem coisa alguma a não ser quando mandados. Encoraje uma independência sensata e verá as crianças se acostumarem com a mudança e o desconhecido, principalmente porque receberão permissão não escrita e não falada para testar seu próprio critério neste mundo.
Não programe seus dias para eles nos meses de verão, e dê-lhes uma oportunidade de pensar e planejar por conta própria. Tenha algum interesse vital próprio em vez de viver toda a sua vida através e à volta de seus filhos. Permita que tenham o prazer de decidir do que gostam. Torne-se um aluno, às vezes, em vez de um professor em tempo integral. A criança que tem o dia inteiro planejado não se torna equipada para manejar o desconhecido ou enfrentar eficazmente a mudança. Ouvi pais dizendo a seus filhos: às 9 você pode andar de bicicleta, mas tem que voltar às 10h30, porque temos visitas. Depois almoçará ao meio-dia com a tia Molly e comigo, e deve estar aqui às 2 horas para o passeio que faremos até as ruas de comércio. Às 4h30 pode conversar com seu pai, que virá aqui para isso, e depois jantará exatamente às 18. Depois do jantar, vamos ao cinema, e em seguida quero que vá deitar às 8h30, em ponto, porque quero que acorde cedo para começar o dia maravilhoso que planejei para você amanhã. Este tipo de programação na vida de uma pessoa jovem lhe ensina que ela não tem pensamento próprio e que, se quiser saber como se divertir, pode simplesmente perguntar aos pais, desde que é incapaz de resolver essas coisas vitais por si mesma. Este não é um endosso para abandonar seus filhos e ignorá-los. Uma mistura sensata de ajuda para que pensem por conta própria, um forte interesse por seu bem-estar e cuidado suficiente com eles para se preocupar com o lugar onde estão é o que advogo. Ensine-lhes que devem ter alguma responsabilidade por sua vida e que é certo programarem uma grande parte de suas vidas sem interferência constante de quem quer que seja. Viva sua vida através de suas próprias realizações e usufrua as de seus filhos. Não se envolva tanto em suas vidas a ponto de se tornar um fardo para eles quando crescerem. Embora seja maravilhoso usufruir as conquistas de seus filhos, comparecer aos seus recitais de dança e acompanhá-los a eventos esportivos, também é importante que eles tenham permissão de experimentar essas coisas pelo que elas lhe trazem. Seja um espectador excitado, mas certifique-se de que suas experiências são para eles e que seja um espectador excitado, mas certifique-se de que suas experiências são para eles e que as suas são para você. Demonstre aos seus filhos que você tem interesses importantes, como eles também. Se ficam comovidos quando você se afasta. Explique de forma compreensiva, mas firme, que também gosta de se divertir, exatamente como eles, e que tem seus próprios interesses e quer tempo disponível só para seus amigos. Depois faça-o, será um pai e uma pessoa muito melhor se sentir satisfeito, importante e objetivo, em vez de fechado em casa na expectativa das necessidades de seus filhos. Como um ser humano realizado, se sente importante e útil e goza a vida ao máximo. Você dá aos seus filhos o melhor exemplo possível. Torna-se um modelo vivo de uma pessoa não limitada. Dê-lhes um exemplo diário do que podem ser.
mesmo se o combaterem a fim de fazer com que mude de opinião e ceda às exigências deles. Necessitam do exemplo de uma pessoa autorrealizada, feliz, não de alguém que vive a vida através dos filhos e que mais tarde se sentirá estressada pela síndrome do lar vazio. Evite dar aos seus filhos expressões que os limitarão durante toda a vida. Uma criança que é lembrada constantemente de que não é atlética, breve pintará este tipo de imagem para si em sua mente. Logo, a imagem se tornará realidade, e então seu comportamento em relação ao atletismo reforçará o retrato que ela tem de si mesma. Em consequência, ela evitará qualquer atividade atlética e justificará seu comportamento assim: não sou atlética, nunca fui, é minha natureza, não posso fazer nada. Estimule seus filhos a tentarem tudo na vida, a exercitarem-se em áreas onde se sentem deficientes e a evitarem essas expressões que inibem seu prazer de viver, sem falar na redução de suas esperanças para si mesmo. Cada pessoa é intrinsecamente capaz de sobressair em qualquer área de empenho humano se desejar perseverar. Nunca permita que seus filhos pensem por um momento que você pessoalmente não acredita que possam fazer qualquer coisa por causa de uma autodescrição. Sempre que os ouvir usando expressões do tipo não sou talentoso, ou atraente, ou bom em matemática, ou qualquer outro desafio assim, você resolveu avaliar se assim gostaria de mudar isso. Deixe-os saber que, embora possam estar inseguros, você não está de acordo. Deixe-os saber que, embora possam estar inseguros, você não está de acordo. Substitua, faça o melhor possível. Substitua, faça o melhor possível, por simplesmente faça. O melhor possível é uma ilusão, porque ninguém jamais sabe qual é o seu máximo em qualquer momento de sua vida. Além disso, não se precisa alcançar um alto nível em cada área de esforço humano. Gozar a vida é muito superior a ser diplomado em sua performance na vida. As crianças não deviam ser colocadas em uma posição na qual seu valor dependesse de seu desempenho. Embora seja bom escolher poucas coisas em que sobressair a nível elevado, é muito mais sensato e saudável tentar inúmeras coisas e simplesmente fazê-las, em vez de ter que atingir o mais alto nível possível. As crianças que sabem no fundo de suas mentes que devem destacar-se sempre evitaram tentar, em vez de enfrentarem um possível fracasso. Também podem experimentar muita frustração e ansiedade ao lutarem constantemente para atingir seu máximo enganador. Conquista como indicação de sucesso é um meio de baixo nível de autoavaliação. Substituir as medidas externas de conquista por qualidade e realização pessoal proporciona níveis muito mais altos a alcançar. Além disso, as medidas externas de sucesso seguirão seu filho por toda a vida se ele aprender a avançar com confiança na direção de seus sonhos e se deixar de buscar a definição de sucesso de outra pessoa.
O sucesso, como é felicidade e o amor, é um processo interior. Você o traz para o que faz, em vez de tentar tirá-lo de suas atividades. Ensine as crianças a gozarem a vida e se sentirem realizadas com o que quer que façam. E o sucesso, como o apresento aqui, as acompanhará pela vida inteira. A alternativa é fazê-los procurar o sucesso na forma de mais realizações. Consequentemente, sofrerão da doença chamada mais pela vida inteira, e sucesso sempre se esquivará delas. Elimine, elimine a pressão em todo este negócio de ter que vencer em tudo, e em vez disso, ensine seus filhos a fazerem tudo e a não temerem a derrota. Embora notas altas sejam ótimas, certamente o conhecimento é muito mais significativo. Embora seja divertido acumular troféus, participar de competições esportivas excitantes é muito mais benéfico. Pressão demasiada para que vençam e tenham sucesso, para que entrem no time ou para que agradem algum juiz exterior e consigam medalhas. Pressiona os jovens de uma forma que muitas vezes não podem controlar. Além disso, ensina-os que recompensas externas, ingredientes básicos de uma pessoa bem-sucedida. Nada poderia estar mais longe da verdade. Ser sereno em seu íntimo, ter uma sensação de propósito e missão, ser capaz de rir e gozar a vida. Todas as variáveis que mencionei no primeiro capítulo são os verdadeiros ingredientes de uma pessoa não limitada, e nenhuma destas qualidades vem de fontes externas. Tente retirar a etiqueta de preço da vida por seus filhos. Os jovens que aprendem a idolatrar o dinheiro somente perseguirão aquelas coisas que ele pode comprar. E essa é uma maneira muito limitada de viver. Ensine valores interiores, enfatize o brilho interior que vem de algo que você possui, em vez de perguntar sempre o preço ou salientar quanto pagou por algo. As pessoas treinadas para pensar em dinheiro e avaliar a vida em termos monetários raras vezes pensam em outra coisa. Embora seja sadio certamente ensinar o valor do dinheiro, também é igualmente importante ensinar que o valor das coisas não é determinado pelo dinheiro, mas por quanto você usufrui pessoalmente de uma atividade ou objeto. Tente criar um ambiente aberto em sua família. Seja aberto às discussões sobre tudo e qualquer coisa. Tente eliminar tabus em seu relacionamento com os filhos. Eles são curiosos sobre sexo, como todos somos, assim aceite discutir qualquer coisa sobre sexo. Seja mais aberto sobre suas preferências de adolescentes. Assista a um concerto popular de rock e saiba em primeira mão qual é a onda final. Afinal, eles são mais estranhos do que as modas tolas a que você se submeteu em sua adolescência. Estimule seus filhos a gozarem a juventude e a fazerem perguntas sobre qualquer coisa que os perturbe. Deixe seu riso lembrar-lhes o que você costumava ser: um ambiente honesto, aberto, livre de julgamentos que tantas vezes empanam o relacionamento entre pai e filho. É a chave para ajudar seus filhos a serem abertos e inquiridores
sobre a vida em vez de fechados e temerosos do desconhecido. Tenha sessões de discussão franca à mesa do jantar ou em alguma outra hora específica. Quando você exibe mentalidade aberta, mostre-lhes que não trata suas jovens opiniões como inferiores simplesmente porque não viveram tanto quanto você. Na verdade, se refletir sobre isto, você apenas teve mais tempo para fortalecer seus preconceitos e assim pode ser muito mais difícil para você ser objetivo em relação às coisas novas que é para os seus filhos. Não sufoque as perguntas deles com seu pensamento rígido. Esforce-se para permitir que expressem suas ideias. Ouça atentamente. Faça um acordo com seus filhos de que não os corrigirá em público e de que espera tratamento igual também. Ninguém gosta de ser corrigido em público. As crianças que são sempre corrigidas publicamente breve desenvolvem o medo de falar e parecerem tolos. As crianças que são sempre corrigidas publicamente breve desenvolvem o medo de falar e parecerem tolas. Parecem tolas. Este medo se manifesta quando as crianças se recusam a tentar coisas novas, a falar por si mesmas, a se tornar positivas. O pai que corrige constantemente a gramática de uma criança que a lembra constantemente de erros reais, que lhe diz diante de estranhos que calculou mal um preço, está criando um tipo de tensão de evitação, bem como ressentimento e raiva. Se acha que o está fazendo para o bem dela, corrija-a gentilmente, quando ela não se sentir embaraçada perto de outras pessoas. Alguém que está sempre sendo controlado e que sabe que uma censura será feita em breve, logo perde o respeito pela pessoa que censura e eventualmente afasta-se de qualquer comunicação. Ninguém gosta de ser corrigido em público. Conserve isto na lembrança e não o faça porque acha que sabe o que é melhor para seus filhos. Em vez disso, seja um amigo para eles e se deve ajudá-los, corrigindo-os, ao menos lhe faça a cortesia de censurá-los em particular. E claro, deve insistir para ser tratado da mesma forma também. Seja um reforçador de comportamento positivo em lugar de negativo. Surpreenda-os atingindo certo. Elogie-os quando vir um comportamento positivo e esqueça-se de pegá-los quando estiverem fazendo algo que você acredita ser errado. Reforço positivo ajuda as crianças a acolherem bem a mudança. Reforço positivo ajuda as crianças a acolherem bem a mudança. Reforço negativo as ensinará a ter medo da mudança. Crianças desconfiadas, medrosas, que sabem que esperam que façam algo errado, não o desapontarão por muito tempo. Farão as coisas que chamam sua atenção, se é isto que você reforça. Assim, pense muito sobre não ser o adulto. Peguei você fazendo uma coisa errada. Conte histórias aos filhos mais jovens. Conte uma história até o ponto em que o herói enfrenta o perigo. Depois deixe a criança terminar a história e fale sobre o motivo por que
escolher uma determinada versão. Dê uma oportunidade às crianças em suas histórias criativas de se tornarem aventureiros e darem boas-vindas aos lugares novos, em vez de tomarem a estrada segura. O método de contar histórias pode estimular a imaginação infantil a novas alturas, e as crianças pequenas adoram participar de uma nova história. Jogue um jogo como Sou um novo amigo. Faça-me perguntas para descobrir quem sou e o que gosto de fazer. Põe em prática o que sabe ser certo para as crianças, quer que sejam criativamente vivas, procurando um novo território, explorando o mundo e vendo cada dia como um milagre, quer que se sintam à vontade com a mudança e que corram riscos em vez de ter um aproaque tedioso da vida. As sugestões que ofereci aqui neste capítulo, estou certo de que você poderia acrescentar sua lista valiosa, que também teria resultados benéficos. Um resumo maravilhoso para este capítulo sobre ajudar seus filhos a dar boas-vindas à mudança e procurar o desconhecido é oferecido por Goethe, um dos filósofos e pensadores mais criativos de todos os tempos. Trate as pessoas como são e elas permanecerão assim. Trate-as como se fosse o que podem ser. E as ajudamos a se tornar o que são capazes de se tornar. Trate as crianças como se já tivessem conquistado sua grandeza, como se fossem pessoas não limitadas, não acolhem bem a mudança, que acolhem bem a mudança e não temem o desconhecido. Faça isso com frequência e elas serão realmente tudo o que sonharam ser.